E tá começando mais um ao vivo, com direito a mosca. Adeus, mosca, em nome de Jesus. E glória a Deus, vamos pra cima. Mais um ao vivo, vamos ler a palavra, vamos aprender. Mais um dessa sequência agora que eu vou fazer sempre, em nome de Jesus, de vídeos mais curtos, lendo a palavra e explicando para que vocês entendam a Bíblia, em nome de Jesus. Vamos junto. Mateus, eu estou incomodado com o enquadramento, mas o que interessa é a palavra e não a minha cara gorda, então vamos embora. Mateus capítulo 22, a partir do verso 23. Beleza? Senhor Deus, que em nome de Jesus a sua palavra seja mais uma vez exposta da forma correta, da forma que te agrade e da forma que transforme os nossos corações para sermos mais parecidos contigo. Esse é o nosso desejo, Pai. É conhecer mais a sua palavra para ser mais parecido contigo. Em nome de Jesus. Amém. Gente amada, vamos lá, Ana, vamos lá, Claudinei. Mateus capítulo 22, a partir do verso 23. Diz assim: Naquele dia, aproximaram-se de Jesus alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe fizeram uma pergunta. Antes de eu falar para vocês sobre essa pergunta, Ivani, que bom que você está aí. Eu vi aqui também a Juliana, a Gil, a Helenice. Maravilha. Vamos que bom. Antes de eu começar a falar, eu preciso explicar para vocês, doutora Jennifer, minha amada, um beijo para você, que bom que você está aí. Eu preciso que vocês entendam o que é um saduceu. Veja bem, o capítulo 22 de Mateus, a partir aqui do verso 23, qual é o cenário, pano de fundo para a nossa leitura de hoje? Jesus está discutindo com os saduceus, ele vence essa disputa, eu ia falar discuta, ele vence essa disputa, e aí, por ter vencido a disputa contra os saduceus, os fariseus o chamam. E aí, quando Jesus chega para falar com os fariseus, ele desce a lenha neles. Então, primeiro, para você entender esses três pontos, Jesus e os saduceus, Jesus sendo chamado pelos fariseus e Jesus arrebentando com a hipocrisia dos fariseus. São três momentos. Para você entender esses três momentos, agora nesse ao vivo de hoje, você primeiro precisa entender o que é um saduceu e o que é um fariseu. Se você não entender o que eles creem e o que eles falam, não faz sentido, não vai fazer tanto sentido assim o texto. Então vamos entender primeiro o que é um saduceu e o que é um fariseu, para ambientar vocês nessa questão. Primeiro de tudo, saiba o seguinte, a tradição judaica, os livros de Moisés, Pentateuco, depois o resto, né, dos profetas e etc, todos esses eram de muito difícil interpretação. Ainda mais sem o Espírito Santo de Deus. Oi, Maria do Carmo, a paz, querida. Era muito difícil de interpretação. Eu só vou dar um pause porque vai passar a mulher mais maravilhosa do mundo. Quer passar, Eli? Vai esperar? Então tá. Aí, o que acontece? Meu Deus, como ela tá linda. Jesus do céu. Que mulher maravilhosa. Gente, tô cada dia mais apaixonado. Deixa eu até respirar aqui que eu até desconcentrei. Era de muito difícil interpretação a tradição judaica. Então o que acontecia? Existiam algumas diferenças de pensamentos. Eram 4 diferenças de pensamentos. Existiam várias seitas de interpretação do judaísmo. A seita mais conhecida era a seita dos fariseus. A seita que vocês mais já devem ter ouvido falar, de interpretação do judaísmo, eram os fariseus. Existiam os saduceus, que era outra seita também, e existiam 2 menores, que eram a dos zelotes e as dos essênios. A dos zelotes e dos essênios eu falo mais pra frente, em outro vídeo, mas eu quero deixar agora de ponto os saduceus e os fariseus. O que diferenciava os dois? Veja bem, os fariseus, eles criam que existia a tradição, no sentido da escritura, a Bíblia, o Velho Testamento, que a gente chama de Velho Testamento, e os saduceus também. Então, tanto o fariseu quanto o saduceu cria na veracidade da Bíblia. Só que o fariseu, ele cria em algo a mais. Ele cria que existia uma tradição oral. Que Moisés, ele escreveu parte do que Deus disse, mas parte do que Deus disse ele não escreveu, mas ele ensinou oralmente aos pais, aos patriarcas. Então os saduceus já não criam nisso, os saduceus criam exclusivamente nas escrituras. Então nesse ponto Jesus concordava com os saduceus, na veracidade
somente, unicamente das escrituras. Então você vê que os saduceus e os fariseus criam nas escrituras, no Velho Testamento, na lei de Moisés, no judaísmo, só que o fariseu cria numa tradição oral a mais. Então ali existia uma diferença entre eles. Mas os saduceus, eles tinham um problema que Jesus discordava veementemente. Os saduceus, eles eram céticos. Céticos ao ponto de não crer em ressurreição, não crer em vida eterna, não crer nos anjos, não crer nos dons espirituais, eles não criam. Então Jesus, nesse ponto, discorda dos saduceus, porque Jesus, ele deixa muito claro sobre ressurreição, vida eterna, galardão, a eternidade na presença do Pai, ele fala sobre isso várias vezes. Então você tem, por um lado, um fariseu que é carregado de mandamentos que nem era de Deus, carregado de um peso espiritual, um peso de cobrança religiosa sobre a vida de um fariseu, e o saduceu, que era extremamente cético, um cara que não cria em quase nada, era um cara que não tinha aquela alegria da presença do Espírito Santo, tá? Ah, mas no Velho Testamento não tinha a presença do Espírito Santo liberada. Ok, mas eles não criam, mesmo que tivesse, eles não criariam, eles não criam nisso, eles não tinham essa visão. O que eu falei errado? Não criariam, eles não creriam. Eu falei creriam? Creriam. Além de linda, é minha professora Pasquale particular. Como eu amo essa mulher, meu Deus do céu. E aí o que acontece? Jesus chega nesse momento, então, para conversar com um saduceu, que não cria na ressurreição. Por isso que o texto aqui deixa claro, olha, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, os que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, mestre, Moisés disse assim, olha aí, olha que pergunta besta. Eles não fizeram essa pergunta porque eles estavam interessados em aprender. Eles fizeram essa pergunta para causar. Então veja bem, querido, antes de eu ler isso aqui, Deus está me mandando te dizer uma coisa. Não perca o seu tempo com quem não quer aprender. Não perca o seu tempo com quem não quer aprender. Gaste o seu tempo, que é precioso, com pessoas que estão interessadas. Ao invés de você perder tempo brigando pelo evangelho, vai falar para quem quer. Não gaste tempo, não jogue pérolas para os porcos. Não faça isso. Tem pessoas que chegam só para perturbar a tua vida, só para pesar. Não quer aprender de Jesus, não quer absorver, não quer o teu bem, é só para, num português claro, só quer encher o saco, só isso, essa é a função da pessoa. Então não sofra por isso. Cuide de quem quer ser cuidado, pregue para quem quer ouvir, mas ore por todos. Essa é a regra. Então, nesse caso, eles chegaram para Jesus, só que estava em público. Então Jesus usou aquela situação para pregar para a multidão. Olha só o que eles falaram. Mestre, Moisés disse assim, se alguém morrer e não tiver filhos, o seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Isso era chamado de lei do levirato. Vou explicar para vocês o que era a lei do levirato que o judeu seguia. Eu sou casado com a Eli, tá? Eu e Elinéia. Se, por porventura, eu tivesse vários irmãos nessa época, e eu morresse, e eu não tivesse filhos para cuidar de Eli, lembre-se que estamos falando de uma sociedade onde a mulher dificilmente trabalhava, tá? Dificilmente, normalmente era sustentada pelo marido. Então, se eu morresse, a Elinéia, entre aspas, ficaria sem sustento. Então, o que a lei dizia? Para resguardar a mulher, que ela iria ser esposa do meu irmão. O meu irmão, então, no caso, casaria com ele, cuidaria dela, e os descendentes que nascessem dela e dele seriam como os meus filhos e cuidariam dos meus bens. Essa era a lei do levirato, tá entendendo? Então eles chegam partindo do pressuposto dessa lei para questionar Jesus. Cara, essa net é para causar. Eu sei que voltou, mas essa net é para tirar minha paciência. Mas tá bom. Todo mundo fica falando que travou. Voltou. Aí, gente, então, partindo dessa lei, partindo desse pressuposto do levirato, os saduceus chegaram para Jesus e perguntaram assim, então, vou pegar o Dani de exemplo. Então, Jesus, se o Dani morrer e a Eli tiver que casar com o irmão dele, é isso que eles estão perguntando. Eu estou resumindo o que eles vão falar até o verso 28. Aí morre o irmão do Dani. Aí a Eli tem que casar com o terceiro irmão. Aí morre o terceiro irmão. Ou viúva negra, né? Meu Deus do céu. Alex e Débora, que bom vocês aí. Aí morre o irmão. Vai morrendo. Morre os 7. Era um caso hipotético extremo, mas beleza. Aí ele fala assim, o saduceu. Então Jesus, morreram os 7. Olha o verso 28. Na ressurreição dos mortos.
de qual desses 7 homens a mulher, a Eli, no caso da minha história aqui hipotética, será a esposa? Ela seria a esposa do Dani? Ou do segundo, do terceiro, do quarto, do 7º irmão? É uma pergunta zombeteira, é uma pergunta para provocar, sabe? Mas Jesus vira e fala assim, verso 29. Respondeu-lhes Jesus: vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe o que é interessante? Que Jesus, ele era genial na retórica. Por quê? Porque Jesus, ele usava de contra-argumento a própria argumentação da pessoa. Então, Jesus, ele usa para rebater aquela afirmação o que o saduceu cria. Então ele usa o que é a própria escritura, porque o saduceu, diferente do fariseu, o saduceu era extremamente literal, ele não ficava em tradição, ele queria só o que estava escrito. Então isso era uma coisa boa deles, isso é uma coisa boa do saduceu. Ele cria no que estava escrito, ele cria na autoridade da escritura. Então Jesus vira e ele já questiona o entendimento dessa autoridade. Jesus, ele não zomba, ele não provoca, ele vira e fala: não, peraí, vocês aí, no caso você que estava perguntando e todos os outros saduceus, vocês não estão crendo na própria escritura de vocês. E olha o que ele diz. Primeiro, porque, verso 30, na ressurreição, ninguém vai casar e nem se dá em casamento. Seremos como anjos do céu. Então ele já vira e fala: não vai ter isso, não tem essa zoeira no céu, que a mulher vai ser casada com 7, isso não tem. E quanto à ressurreição dos mortos, olha só que interessante, ele usa o próprio texto. Vocês não leem o que o próprio Deus vos disse? E aqui Jesus cita Êxodo capítulo 3. Ele diz assim, que Deus, ele está citando o versículo de Êxodo 3. É Deus conversando com Moisés. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não sou Deus de mortos, e sim de vivos. Então, o que Jesus estava querendo dizer? O saduceu, como ele não cria na ressurreição, ele cria que no momento da morte acabou tudo. Morreu, não tinha recompensa, não tinha condenação. Aqueles que eram de Deus recebiam as bênçãos nessa vida. Aqueles que não eram recebiam os malefícios dessa vida, morreu, já era, fim. Então Jesus vira e fala: como que Deus falaria para Moisés que ele é o Deus de Isaac, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, se Abraão, Isaac e Jacó estivessem mortos? Jesus só disse que eu sou o Deus deles porque eles ainda existiam. Lógico que eles estavam no outro plano. Aqui no caso nós estamos falando do seio de Abraão, que eu não quero entrar nesse assunto hoje para não confundir e ficar muito longo. Mas o que Jesus deixa claro é o seguinte: se Deus diz que ele é o Deus de uma pessoa que teoricamente, na visão dos saduceus, estava morta e não existia mais, então o texto está errado. Mateus 22, eu estou lendo agora Mateus 22, 32. Quando ele lança essa, quando ele manda essa, acabou o argumento de todos os saduceus. Porque se eles então dissessem que Abraão, Isaac e Jacó não existiam mais, como a crença deles, como a interpretação errônea deles, então eles estavam chamando Deus de mentiroso. E naquele momento, Jesus cala a boca de todo mundo. Então Jesus usa a escritura para responder a própria dúvida dele. Mateus 22, 32, Jesus responde usando o texto de Êxodo 3. Então nesse momento, Valquíria, ele... Gente, alguém me ligou no meio do ao vivo. Não tem problema, já desliguei. Glória a Deus. Em todas as coisas, a gente tem que dar glória a Deus. Então, glória a Deus. Aí, ele Achei. Nossa, tá caindo muito bicho. Meu Deus, o que tá acontecendo hoje? Glória a Deus por tudo. Então Jesus, ele vira e ele usa a própria escritura para calar a boca dos próprios contradizentes. Você tá entendendo? Jesus era genial. Então ele vira e fala: como que Deus diria que ele é Deus de alguém que não existe mais? Então ali ele acabou com o argumento dos saduceus. E aí o interessante é que acontece o quê? 33, verso 33. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. E aí chegou agora o verso 34. Olha que interessante. No verso 34 diz assim: os fariseus, sabendo que Jesus havia feito calar os saduceus, entre outras palavras, é verdade, o Ramon ele falou que em tudo dai graças, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. Corrigindo o texto. Os fariseus, sabendo que Jesus havia calado os saduceus, reuniram-se com ele em conselho.
Então olha que politicagem de uma figa dos fariseus. Eles odiavam Jesus, mas quando eles descobriram que Jesus tinha argumentos para calar a boca dos saduceus, aí eles se interessaram em ser amigo de Jesus para falar assim: escuta, o que você disse para calar a boca deles? Ensina a gente a deixar eles quietos. Eles não estavam interessados no ensino de Jesus, eles estavam interessados nas articulações políticas que eles podiam fazer usando Jesus. Então Jesus sabe muito bem diferenciar quem o busca, quem o adora por quem ele é, de quem o busca pelo interesse, às vezes financeiro ou de qualquer outro interesse que tem na pessoa de Jesus. O fariseu aqui chamou Jesus, eles não queriam se converter. Eles queriam usar os argumentos de Jesus para benefício próprio. Então eles viram e falam assim, eles reuniram com ele em conselho. Por que reuniram ele em conselho? Porque queriam ouvir o evangelho? Porque queriam nascer de novo? Não, mas porque souberam que ele conseguia calar a boca dos saduceus. Porque, gente, era treta entre saduceu e fariseu, era treta entre eles. Aí um deles, intérprete da lei, experimentando, pergunta: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Veja bem que o Mateus ele deixa claro que ele estava experimentando Jesus. Era diferente de sentar os pés para aprender. Ele estava experimentando, era teste. Aí ele falou assim: aí Jesus respondeu: o maior mandamento é amar ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é: ame ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Então Jesus está resumindo tudo nisso. Você amar a Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo e se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai se prostituir, você não vai ficar viciado em nada, você não vai buscar o mal dos outros, você vai orar pelos outros, você vai cuidar dos outros, você vai abençoar os outros, você vai bendizer os outros, você vai buscar Jesus, você vai orar, você vai ler. Tudo está resumido em amar a Deus e o próximo. Tudo. Toda a Bíblia está resumida nisso. Ame a Deus e ame ao próximo. Você cumpre tudo. É isso que Jesus quis deixar claro para os fariseus. Mas o interessante é que isso não era o suficiente para os fariseus. Tanto que você vai ver aqui, ó, quer ver? Verso 23. Eu vou pular a conversa até o verso 46, senão eu vou ter que pegar um outro ramo de ensino e eu vou perder muito tempo. Perder não, gastar. Mas eu quero pular para o verso 23. Quando Jesus ele chegou então diante dos fariseus e ele vê essa pergunta dos fariseus, Jesus ele já responde na lata isso aqui. Olha só. Verso 23. Falou então Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Em que sentido? A Moisés foi revelada a lei. Quando o escriba e o fariseu ele tenta se assentar na cadeira de Moisés, Jesus está dizendo que eles estão tentando trazer novidades, trazer revelações que não são da parte de Deus. Todas as seitas atuais nasceram da visão de alguma pessoa. Você pode pegar, por exemplo, o Espiritismo com Allan Kardec. Você vai pegar, por exemplo, os islãs, lá o muçulmano com o Maomé. Você vai ver a ideia adventista vindo com a Ellen White. Eu não estou dizendo que o irmão adventista não é salvo, mas muitos dos ensinos foram mudados e adicionados através de Ellen White e o seu pastor. Então é uma pessoa que vem e ela traz uma novidade diferente que ninguém nunca viu antes. Você vai pegar isso, o Testemunho de Jeová com Charles Russell, os Mormons com Joseph Smith, sempre é uma pessoa que tem uma visão diferenciada, que ele vira e fala: ó, todo mundo tá errado. Até hoje ninguém entendeu a verdade, mas eu a partir de agora entendi a verdade. Quando na verdade está na Escritura. Então, quando se assenta na cadeira de Moisés, é uma ideia que Jesus está falando assim: cuidado com pessoas que trazem novas revelações que só elas viram. O fariseu, no caso, Jesus está falando isso pela tradição oral que eles traziam, dizendo que aquela tradição oral era a lei de Deus, quando na verdade elas não estavam na Escritura. Então o fariseu se colocava no direito de ser um legislador, assim como Moisés, e um profeta, de falar: ó, isso é a palavra de Deus. Deus disse para mim, assim como disse para Moisés. Mas era mentira, porque se tivesse dito para eles mesmo, estaria nas Escrituras. Deus não vai além das Escrituras. Jesus não quer que nós andemos além do que está escrito. Paulo deixa muito claro isso: eu não quero ir além da verdade, além das Escrituras.
É 1 Coríntios, se eu não me engano, é 13. Depois eu confirmo. Não é 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é do amor. Mas depois eu confirmo qual que é o texto que ele fala isso, que eu não vou além da verdade. Então Jesus ele chega e fala para os fariseus: vocês estão tentando criar coisas novas. Vocês estão tentando começar coisas novas. E não precisa inventar coisas novas. Vai para a Escritura. Aí ele fala assim, 3. Vocês fazem e guardam, pois tudo o que eles vos dizem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros dos homens. Sabe o que é exemplo disso? Igrejas que criam doutrinas do tipo assim: olha, você não pode pintar cabelo, você não pode cortar o cabelo, você não pode... Não, peraí, gente, vai passar. Meu Deus. Meu Deus, linda. Eles atam pesos que a Bíblia não dá, são pesos, a pessoa fica desesperada. Se você não der o dízimo, o devorador vai comer suas finanças. A pessoa fica desesperada. Ela não oferta por amor. O princípio do ofertar é amor, não pode ser medo. Deus não recebe oferta por medo. Mas daí o que o pastor faz? Ele ensina a abençoar? Não, ele ensina a ou dá ou morre. Ou você dá, ou o devorador, o diabo. E o devorador nem diabo era, o devorador era um gafanhoto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai ler Joel capítulo 2. Mas não, ele coloca o peso. O negócio é colocar peso. Cuidado, se a igreja que você frequenta, ela está mais preocupada em te fazer membro dela do que filho de Deus. Meu Deus. Cuidado se a sua igreja, o interesse da sua igreja é fazer você ser um bom membro e não um filho de Deus. Deus é por amor. É pela graça, santidade e amor. Entendimento, não é medo. Medo, interesse, ganância, peso. Peso é terrível. A pessoa que faz por medo de inferno. Gente, pastor, olha o seguinte. Gente, eu quero glorificar ao Senhor Jesus pela NET. Pela NET, a empresa de internet. Porque ela é uma porcaria. Mas graças a Deus que tem internet na minha casa. Senhor, eu estou dando glória a Deus pela internet que tem na minha casa. Mas a net é horrível. É uma porcaria, para não falar outra coisa que começa com B. Mas glória a Deus. Em tudo dai graças. Até na internet ruim da net. Mas vamos lá. Hoje, o farisaísmo moderno, entenda bem. Existe hoje o saduceu moderno e existe hoje o fariseu moderno. Quem é o fariseu moderno? É o cara que cria novas doutrinas, novos pesos, novas cobranças, novos medos que não existem nas escrituras. Esse é o fariseu moderno. E sabe quem que é o saduceu moderno? É o cara incrédulo. É o cara que não crê no dom. É o cara que não crê em revelações da parte de Deus. Da parte de Deus. Eu não estou falando de infantilidade e emocionalismo, porque eu tenho horror de gente emocional. Gente emocional não. Emocionaloide. Gente que fala as coisas assim diz o Senhor e o Senhor não disse coisa nenhuma. Não crê, você vai contar um testemunho, a pessoa incrédula, mas será que é assim? Gente, sem fé, você não vai agradar a Deus. Se você continuar nessa incredulidade, sabe uma incredulidade da sua parte? Sabe quando que você está sendo meio saduceu? Quando você lê alguma coisa na Bíblia, alguma promessa, e você pensa assim: ai Senhor, isso é para os outros, mas não é para mim. Porque você está passando por um momento ruim. Nesse pensamento, você automaticamente blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Porque você está dizendo que Deus não faz aquilo que Ele promete fazer. Então, medo, ansiedade, temor... Você pode ter esses momentos. Você quer passar, bem? Fica à vontade. Você pode ter esses momentos de incredulidade no sentido de: eu recebi uma notícia ruim, ai meu Deus, dá aquele medo na hora. Mas eu tenho que rejeitar usando a palavra de Deus. Não é assim que o Senhor diz. A palavra do Senhor diz que o Senhor me ama, cuida de mim, tá no controle e vai dar certo. E isso é o suficiente para me trazer paz, porque eu sei que fiel é aquele que promete. Mas eu sou um saduceu quando eu viro e falo: ai, mas será? Será mesmo que Deus cuida? Será mesmo que Ele ama? Será mesmo que me perdoa? Eu começo a querer ser mais verdadeiro do que a Escritura. Eu começo a crer na idiotice da minha mente e não no que está escrito. Nesse momento eu me tornei um saduceu. O fariseu é quando eu começo a criar pesos que Deus nunca deu. E o saduceu é quando eu começo a não crer
não crer nas promessas que o Senhor me fez. E tem um outro ponto aqui terrível que eu quero falar para você, a partir do verso 5, do farisaísmo, que está aqui, ó. Vocês, fariseus, praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Os filactérios eram pedacinhos da lei escrita dentro de, como se fossem uns tubinhos assim, e franjas das vestes que eles usavam. Então ele não estava feliz em usar só a franja, ele queria usar uma franja de 3 metros de comprimento. Sabe o que é isso? É um cara, eu não vou generalizar, tá? Porque eu sei que tem gente que é diferente, mas é como se eu, por exemplo, quisesse andar na rua e eu tô ali com a minha Bíblia, e eu quero que as pessoas vejam eu com a Bíblia. Eu compro a maior Bíblia da loja, uma Bíblia de 3 metros por 3 metros. Eu carrego um armário no meio da rua, só para as pessoas verem que eu estou carregando uma Bíblia. Elas vão olhar e falar, nossa, mas como esse Dani é de Deus, nossa, que menino crente, olha o tamanho da Bíblia dele. E na verdade, o coração tá podre. É o que Jesus fala, ó, vocês fariseus amam em primeiro lugar, amam o primeiro lugar nos banquetes. Vocês querem sentar na cadeira mais alta, vocês querem as saudações na praça, vocês querem ser chamados de mestres, vocês querem reconhecimento, vocês querem aplauso, vocês querem fazer para o pessoal ver. Você quer ser, é uma carência espiritual que você precisa do ser humano te aprovando para você se sentir bem. Se não me chamarem de pastor doutor Daniel Saad, se não falarem que eu sou um teólogo, master, motherflowers, Red Bull, Hadouken, Shoryuken, today in the table, eu fico triste. Gente, pode me chamar de Dani, que tá ótimo. O fariseu precisava ser chamado de mestre. Mestre, Rabi, por favor, sente aqui, fique nessa cadeira mais alta. Oh, como você é um homem de Deus. Jesus censura isso. Óbvio que nós temos que dar honra a quem tem honra. Óbvio que nós temos que amar e honrar as pessoas que merecem ser honradas. Mas a minha função é amar e honrar o próximo. Mas não exigir que ele me coloque num patamar elevado. Por quê? Porque é só Jesus que tem que ser o adorado nesse mundo, óbvio. 8. Vocês, porém, não serão chamados de mestre, pois só um é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Ele está falando aqui de Deus. Existe, veja bem, em Efésios capítulo 4, existe uma inclinação ministerial chamada de mestre, que é a pessoa que tem aquela facilidade em explicar as escrituras. Ele sabe ensinar, ele tem um dom de didática, e ele tem um conhecimento profundo da escritura para ensinar. Às vezes você coloca um mestre, por exemplo, para evangelizar, ele não sabe, ele não consegue, ele tem dificuldade em se relacionar assim, nesse sentido. Mas pede para ele explicar, por exemplo, circuncisão, o cara dá uma aula para você. É a função do mestre, é o cargo, é a inclinação ministerial. Jesus não está falando que eu não posso ter mestres nesse sentido, mas ele está falando assim, não se coloque no lugar de Deus. Simples assim. Muita gente confunde, hoje em dia está na moda você ter um discipulador, e eu não acho isso errado, tá? Eu acho isso bom. Você tem um discipulador, um líder, mas o erro está em você colocar nesse discipulador e nessa liderança um papel e uma paternidade que é de Deus. As pessoas estão confundindo as coisas. Ter um líder, um pastor sobre a sua vida é ótimo, mas você transformar esse pastor no teu Deus, aí você está causando, você está caindo na armadilha do diabo de idolatrar pessoas. Você está se tornando um idólatra e você está desagradando ao seu Deus. E Jesus está falando nesse sentido, não queiram ser os mestres das pessoas, no sentido de ser os deuses das pessoas, o Deus das pessoas. Não faça isso. Eu já vi pastor, por exemplo, vários, não é um não, foram vários, que falaram assim, se você, irmão, saiu da minha igreja, você está amaldiçoado. Gente, para, 1 Pedro capítulo 5, a Bíblia diz assim, Pedro falando, aos presbíteros que estão no meio de vós, digo eu que também sou presbítero como vocês. E a palavra presbítero significa ancião. Hoje tem algumas igrejas que elas colocam cargos do tipo assim, você começa como evangelista, passa para diácono, depois para presbítero, depois para pastor. Não é um cargo. O presbítero é uma palavra grega que significa ancião. Só isso. Presbítero não é um cargo da igreja no sentido ministerial como pastor, mestre, apóstolo tá? Não misturem. Porque o presbítero ele pode ser tanto pastor, quanto o presbítero pode ser mestre, quanto o presbítero pode ser evangelista, não tem problema.
Mas a pessoa, ela não entende o quê? Pedro está falando assim, que eu como presbítero entre vós, eu digo, apacentem o rebanho de Deus que está aí entre vocês. O rebanho é de Deus, o rebanho nunca vai ser meu ou de algum pastor. Nenhum pastor tem o poder de prender as pessoas, no sentido de, olha, se você sair da minha congregação, você está amaldiçoado, amaldiçoada. Meu querido, você está livre de qualquer tipo de peso desse tipo na sua vida, tá? Você está livre. Nenhum ser humano pode amaldiçoar aquele que é filho de Deus. Números 23 deixa claro que sobre os filhos de Israel, no sentido, ele está falando de nós agora, é uma alusão a nós, sobre os filhos de Deus não cai encantamento. Fique tranquilo, você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Só para terminar, verso 11: o maior dentre vós será o servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, mas quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O fariseu, ele é marcado então por Jesus pela sua hipocrisia e pela sua religiosidade estúpida. Eu não queria falar essa palavra tão pesada, mas é. Então o fariseu, ele criava pesos religiosos que não salvavam, só traziam condenação. Tanto que Jesus vai continuar mais para frente, ele fala assim: vocês vão atrás de um prosélito, ou seja, de um seguidor, e transformam ele em 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Então Jesus está condenando esses pesos espirituais que a Bíblia nunca deu, essas ordens que Jesus nunca mandou. Ele nos chamou para a liberdade com entendimento. Então o fariseu, ele era conhecido pela hipocrisia e por inventar pesos, e o saduceu, ele era conhecido pela sua incredulidade. Só um comentário interessante: os fariseus não eram muito ricos. Tem muita pessoa que acha que os fariseus eram ricos. Na verdade, os mais ricos de Israel, eles eram saduceus. Inclusive, os sacerdotes que mandaram matar Jesus eram saduceus. Então eles não criam na ressurreição de Jesus. Então é interessante que a ressurreição de Jesus não só abalou a crença deles, no sentido de que ele realmente era o Messias, quanto o próprio pensamento saduceu deles. Se Jesus ressuscitasse, mostraria que o próprio pensamento saduceu estava errado. E eu queria fazer mais algum comentário sobre isso, sobre os saduceus. Eles não criam que o Messias era uma pessoa. Olha que interessante. Flávio Joséfo conta que o pensamento dos saduceus sobre o Messias é que o Messias era o nome dado a uma época de paz, onde Israel voltaria a ser uma nação. Olha que ridículo, sendo que nós sabemos claramente que o Messias, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, é o enviado de Deus, é aquele que haveria de vir para nos salvar, para pagar a nossa dívida, para nos transformar em novas criaturas, nos santificar, nos purificar, cuidar da gente, nos ensinar a caminhar nessa graça e em breve nos levar para a glória, onde ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Glória a Deus por isso. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém não entendeu alguma coisa? Se alguém não entendeu, pode perguntar para mim, que em nome de Jesus eu vou responder. Mandem um e-mail para mim, gente. Manda lá, daniel.saad@uol.com.br. Você vai receber as crônicas. As crônicas têm vários ensinamentos para vocês. Vocês vão dar risada e aprender ao mesmo tempo. E lá no finalzinho tem os dados, quem quiser abençoar e ajudar a manter essa obra. Uma obra 100%, a gente vive 100% de oferta. Porque, se Deus quer que essa obra continue, ele vai tocar no coração das pessoas para abençoarem. Estamos aqui para servir. Mas, Dani, eu não consigo abençoar. Não tem dinheiro ou não quero abençoar. Não tem problema. Você recebe do mesmo jeito, com maior amor, eu nem fico sabendo. Tá bom? Amo vocês. daniel.saad@uol.com.br. Fuja do peso da religião. Fuja da hipocrisia. E fuja da incredulidade. Não seja fariseu, não seja saduceu. Que o Senhor Jesus, o amado das nossas almas, te abençoe e te guarde. Amo vocês. Tchau.